A gente vai para a apresentação do nosso presidente, Guilherme. Vou ler aqui sobre o Guilherme para vocês entenderem um pouco quem é que está presidindo hoje o Serratec. Guilherme da Mota Alves é presidente do Serratec desde junho de 2021. É também CEO e sócio da T2M, Test to Market, desde 2005. Empresa focada em qualidade e teste de software, além de investidor e fundador da Best2B, empresa especializada em integrações de sistemas. É ainda sócio fundador da TIC Social, empresa de desenvolvimento de pessoas para o mercado de TI, que privilegia aquelas que sistematicamente têm menos oportunidades. Sua vida profissional sempre foi pautada em projetos de empreendedorismo, começando em 1987 com a Petrosoft Consultoria. Foi professor da Universidade Católica de Petrópolis e no Centro Universitário São Camilo, no Espírito Santo, nas cadeiras de Sistema de Informação e Qualidade de Software, onde desenvolveu projetos de formação profissional especializados, que são a base para a construção de suas empresas. O executivo é graduado em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Petrópolis, com MBA em Desempenho Empresarial pela mesma universidade. Obrigada, Guilherme, sua apresentação já está aí. Um microfone para o Guilherme. Acho que você só tem que fechar o meu. Muito bom dia a todos. Agradecer novamente a presença de vocês. É uma honra a gente estar inaugurando esse espaço com tanta gente importante, com tanta gente que está querendo fazer realmente Petrópolis acontecer como um polo reconhecido de tecnologia, gerando desenvolvimento sustentável, gerando desenvolvimento econômico para a nossa região. O tema da minha palestra é falar um pouco sobre educação tecnológica e a transformação social que ela proporciona à região. Na realidade, empresas de tecnologia têm como base as pessoas, né? São empresas essencialmente de serviços que precisam das pessoas para tocar os seus negócios. Então, a base para que a gente tenha um crescimento, para que a gente gere desenvolvimento, é a formação de pessoas. O Serratec, que eu tenho a honra de presidir, depois do Marcelo Cariús, desde junho desse ano, tem um foco em tecnologia, inovação e convergência para o desenvolvimento econômico da região serrana do Rio de Janeiro. Quando eu falo região serrana, estou falando de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, que são os municípios que estão engajados nesse movimento. A gente é uma instituição sem fins lucrativos, tá? Com interesse público, privada. Quando a gente fala assim, interesses sem fins lucrativos, qual o objetivo disso? O Serratec não quer dinheiro para nada, não quer gerar receita para nada que não seja para sustentar o crescimento das empresas que estiverem associadas ao nosso movimento. Todo e qualquer recurso que a gente vá captar tem o objetivo de gerar desenvolvimento para essas empresas. Para falar um pouquinho da história, e a doutora Denise já me lembrou isso mais cedo, e o secretário voltou a falar sobre isso, o movimento, na realidade, Petrópolis Tecnópolis, né, começou há mais de 20 anos, em 1999, a partir de um estudo da FGV, né, revelando a vocação da cidade para o segmento de tecnologia. E eu estou inserido nesse movimento desde sempre. A gente gastou muita energia, né, colocou realmente muito esforço para fazer isso acontecer, por algumas razões que não cabe a gente voltar a falar, a gente não teve tanto êxito assim. A partir de 2019, a gente... e aí eu coloco aqui uma questão muito importante, que é uma questão de propósito, realmente. A gente conseguiu consolidar um grupo
de empresários que a proposta principal é a de desenvolvimento econômico, vou falar sobre isso várias vezes hoje, e que, com esse propósito comum de desenvolvimento econômico, e como eu falei, de pessoas que as empresas precisam para gerar esse desenvolvimento econômico, então, o propósito da gente fazer realmente uma transformação social a partir da inclusão, da formação de mão de obra, é fundamental e é a base para o movimento que a gente está fazendo há 2 anos e meio aí. Para vocês terem uma dimensão, hoje a gente está falando mais ou menos em torno de 200 empresas, tá? 200 empresas de base, essencialmente de base tecnológica. A gente tem uma meta de atração e de geração de novas empresas bem agressiva. Acho que esse número até está errado ali, Thaís. Eu pretendo que esse número seja um número perto de 250 empresas até 2023, aí, tá? A partir do fomento para nascimento de startups, atração de empresas que queiram fazer parte, que queiram agregar valor, que queiram formar mão de obra com a gente para o crescimento dessas empresas. Hoje, essas 200 empresas geram em torno de 3.400 empregos. Vladimir, da Alterdata, que está aqui, prazer tê-lo, emprega 2.000 pessoas hoje aí no segmento, empresário importante de Teresópolis. Então, hoje a gente tem em torno de 3.400. A gente tem uma meta de até 2023 ter um crescimento em torno de 12%, 15% desse efetivo e gerar pelo menos 3.800 empregos. O faturamento dessas empresas, hoje em torno de quase 800 milhões, é bem significativo, com a meta de crescimento de 20% nos próximos 2 anos aí também, chegando a quase 1 bi de reais. Então, assim, nós não somos pequenos, nós não somos, não estamos nascendo agora. A gente resolveu reunir empresários bem-sucedidos que estão tocando seus negócios para ter um propósito comum, de crescermos juntos, de criarmos condições de crescimento e a partir da geração de mão de obra e desenvolvimento econômico. Só para dar uma passada sobre o que a gente faz de tecnologia. Desenvolvimento full stack, né, em todos os níveis, web, mobile, etc. A gente trabalha com Big Data Analytics, com Data Integration, SaaS, PaaS, Blockchain. Temos empresas que fazem teste, trabalham com qualidade, empresas de integração de software, empresas que trabalham com solução de low-code, empresas de infraestrutura, de telecom, de cybersecurity, inteligência artificial, entre outras tecnologias que eventualmente eu tenho esquecido de falar. Ou seja, são empresas que trabalham realmente com tecnologia de ponta que o mercado, de uma maneira geral, demanda. Juntas, essas empresas do Serratec atendem a mais de 30 países. A gente tem aqui empresas multinacionais, a gente tem empresas locais, a gente tem empresas que atendem empresas do Brasil todo, a gente tem empresas que estão se localizando em outros países, fazendo expansão para a Europa, para os Estados Unidos. Então, isso cada vez mais vai crescer. Aqui, para vocês terem uma dimensão dos clientes que essas empresas do Serratec atendem, são empresas dos mais diversos segmentos: varejo, saúde, seguros, financeiro, fintechs, insurtechs, infraestrutura, governo. Temos um mapa de logos aqui para vocês saberem o potencial e, efetivamente, o mercado
que é atingido pelas empresas do Serratec. A gente tem muito orgulho de poder falar disso. O nosso ecossistema, basicamente, é formado pelas empresas, como eu falei, as empresas é que tocam, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. As universidades, né, as 5 universidades que fazem parte do nosso conselho consultivo, que estão presentes aqui junto com a gente, os centros de pesquisa, os órgãos governamentais, ressaltando aí a importância do LNCC, hoje dirigido pelo Fábio Borges. Tem uma ilustre presença aqui também do professor Gadelha, que foi um incentivador assim, incrível do movimento e da criação do Serratec. Muito obrigado pela presença aí também, professor. Agências de fomento, as empresas de base tecnológica do Serratec e a sociedade civil como um todo. O nosso modelo de governança hoje é um modelo em que a gente tem um comitê executivo. Né? Esse comitê executivo, essencialmente, ele é composto pelas empresas de base tecnológica. Hoje fazem parte a Orange, a Tecnoresolve, a T2M, a NEC, a Info4, a Catec, que é a dona do espaço aqui que a gente está compartilhando, a Alterdata e a Medportal. Também temos, junto ao Comitê Executivo, o Conselho Fiscal, para garantir que a nossa saúde financeira, que nossos projetos possam ser tocados de forma correta. E temos o orgulho de ter um conselho consultivo tão diverso aqui, composto de diversas universidades, que eu posso citar a Unifes, a UCP, a UF, o Cefet e a Unifase, os governos de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, a Atos, a Fiocruz, a Startup Rio, o INT, o LNCC e a Firjan, que tem nos apoiado muito, e principalmente através do SESI, nesses nossos projetos de formação. Quais são os projetos estruturantes que o Serratec tem desenvolvido? Primeiro, o projeto de residência em TIC, que tem como principal objetivo garantir a empregabilidade e fazer a transformação social. Reiterando o que eu falei anteriormente, as empresas de base tecnológica essencialmente prestam serviços são prestados por pessoas. E essas pessoas, o mercado, só para vocês terem uma noção, para a gente ilustrar o que eu vou falar daqui para frente. O mercado de tecnologia hoje tem um gap de 420 mil postos de trabalho no Brasil. Isso também acontece no mundo como um todo. Ou seja, a carência de mão de obra especializada de tecnologia da informação é muito grande. Esse é o principal desafio que a gente tem para poder gerar crescimento. Então, a residência em TIC é um projeto que a gente tem muito orgulho. Marcelo Cariús é o nosso eterno presidente aqui, é o idealizador desse projeto. A gente tem muito orgulho dele. Eu vou falar um pouquinho mais de detalhes, mas o principal objetivo dele é a qualificação de pessoas para garantir essa sustentabilidade do mercado aí. O segundo ponto é a gente trabalhar como um arranjo produtivo em tecnologia, né? Então, a gente tem um APL TIC, que garante que as empresas tenham um propósito comum, estejam conectadas, que elas gerem novos negócios, que elas possam colaborar umas com as outras, para que juntos a gente consiga ter um crescimento maior. Algo que a gente também está acelerando. Hoje nós somos um polo da Startup Rio, aqui em Petrópolis, mas a gente pretende, principalmente o Paulo Gerola, que é lá do Parque Tecnológico de São José dos Campos. A gente está fazendo uma parceria com eles, também para poder trazer
o conhecimento e a experiência que eles tiveram com a incubação e aceleração de startups lá no Polo, que hoje é reconhecidamente um dos maiores do país aí. Então, a gente está buscando alternativas para atração e geração de novas empresas dentro do nosso arranjo aí. E um terceiro ponto, um ponto de inovação aberta. A gente tem recebido, principalmente através da visibilidade que a residência tem dado para o mercado, o interesse de várias empresas grandes em contar com a nossa mão de obra, contar com a expertise das empresas do Serratec. E essas empresas estão gerando desafios para que a gente consiga realmente gerar inovação. O Alexandre dos Reis, da Firjan, que está aqui também, a gente tem desenvolvido, a gente já teve algumas conversas e tem desenvolvido junto com eles aí uma parceria para que a gente possa realmente acelerar esse processo aqui, que é fundamental. E não só as empresas trazerem produtos para a gente desenvolver, mas principalmente as empresas poderem apontar problemas que elas tenham, que elas ainda não conseguem enxergar a solução, e que nós, do Serratec, possamos propor soluções que agreguem valor aí para elas. Tá bom? Bom, a residência é o nosso xodó aqui, né? E aí eu faço questão de ler o nosso propósito, porque ele é muito rico e, na realidade, isso é o que move. É desgastante, né, Thaís? A gente tem que se doar. Aprendi a admirar muito o Marcelo pela doação que ele teve nos 2 anos que ele teve à frente aí da presidência. Realmente, a gente acaba deixando de lado um pouco do nosso lado empresarial, as nossas empresas, a nossa família, porque é muita coisa que precisa ser feita. Então, sim, pessoas impulsionam a inovação. A inovação impulsiona crescimento e novos negócios. E tudo isso gera impacto social. Na realidade, eu costumo e falo isso com a Thaís quase que semanalmente. A gente ser empresário é legal, a gente gerar desenvolvimento econômico é muito bom, a gente ter lucro, a gente ter... isso tudo faz parte, mas é consequência de uma coisa que acho que é muito mais forte, e isso é que nos faz todo dia estar aqui tocando o Serratec, e principalmente através do programa de residência. É você ter a oportunidade de gerar impacto social. É a gente ter a oportunidade de pegar pessoas que talvez nunca tivessem condição de estar sentado nas nossas empresas. Pessoas, fico até emocionado de falar. Pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de ter um emprego digno. Isso move a gente. Então, quando a gente fala de capacitação com foco no mercado, um ponto importantíssimo é o que o mercado precisa? O que o mercado está demandando? Que tecnologias que estão sendo utilizadas? Então, a gente fez o nosso projeto de capacitação completamente alinhado com essa necessidade do mercado. Não adianta a gente formar aquilo que a gente acha e ter um gap e as pessoas precisarem ser retreinadas para estar atendendo o mercado. Então, a gente fez um currículo bem legal, vou falar um pouquinho mais de detalhes sobre ele ali na frente, mas é uma capacitação com foco realmente nas necessidades do mercado. Oportunidade, que eu falei aí, né, e impacto social. Ou seja, o nosso projeto, ele é um projeto que basicamente, o único pré-requisito é que o aluno seja formado no ensino médio. Tá? Então, a gente recebe desde jovens de 17 anos até senhores de 70 que estão querendo, de alguma forma, ou começar a sua vida de uma forma mais estruturada, ou de mudar completamente. Então, a gente recebe professores, a gente recebe engenheiros, a gente recebe advogados, a gente recebe economistas, a gente recebe gente que nunca teve
um emprego, a gente recebe garotos que estão saindo do ensino médio, a gente recebe gente que está fazendo tecnologia, mas não tem muita certeza se é aquilo que quer ou não. Ou seja, a gente está tendo oportunidade de transformar a vida dessas pessoas. E um ponto super importante que principalmente a Thaís gosta de frisar é que a gente tem ações afirmativas dentro desse nosso projeto. A gente prioriza mulheres, prioriza pessoas negras, prioriza pessoas com deficiência e prioriza alunos egressos do ensino público. Ou seja, a gente quer ter a oportunidade de gerar ainda mais impacto para esse crescimento que as empresas estão tendo. E crescimentos e novos negócios. Mais uma vez, volto a falar, empresas de base tecnológica, pessoas. Precisamos de profissionais para suprir a nossa demanda. E é isso que o projeto de residência tem efetivamente proporcionado para nós empresários. Capacitar, treinar, empregar, transformar. Alguns números aqui para vocês terem uma dimensão. O programa tem 2 anos e meio que a gente começou. O primeiro ciclo foi no segundo semestre de 2019. Com a questão da pandemia, a gente tinha a intenção de fazer 2 ciclos em 2020, no primeiro e no segundo semestre. A gente acabou não tendo oportunidade de fazer, porque o nosso parceiro Senai, as aulas eram presenciais em 2019, nosso parceiro Senai, a gente precisou remodelar, então a gente fez uma turma só em 2020, e esse ano a gente conseguiu rodar 2 turmas. Um treinamento de imersão, são 4 meses e meio, com 720 horas de treinamento, o dia inteiro. Então, assim, é bem pesado, bem intenso. Para vocês terem uma noção. E isso a gente está tentando até flexibilizar também, tá? Até para a gente poder ser mais inclusivo. A gente está fazendo final do dia e noite para que a gente possa conseguir atingir mais gente. Nós tivemos até em agosto, né, que a gente formou a última turma, 340 alunos formados, e temos ainda a 140 em formação. Então, agora, em dezembro, nós vamos ter formado 480 residentes. Nossa meta é, em 5 anos, até 2025, conseguir transformar isso em 4.000. Se a gente for olhar 4.000 perto daquele gap que eu falei lá de 400, a gente está falando de 1%. Não é nada. E aqui a gente conta, o doutor Serginho falou, Ingo falou, a gente conta, sim, com a parceria dos governos, do município e do Estado, para que a gente crie, não que a gente vá formar mais gente de qualquer maneira, mas que a gente crie condições no ensino fundamental e no ensino médio, a gente dar base tecnológica para que a gente tenha profissionais de melhor qualidade aqui. Tenho certeza que a gente vai conseguir isso com o apoio de vocês. Um ponto que é muito impactante, dos 340 que a gente já formou, 75%, em torno de 250, conseguiram um emprego logo após o término da residência. Ou seja, a gente não está capacitando para nada, a gente está capacitando para empregar. 75% dessas pessoas conseguiram um primeiro emprego ou conseguiram se recolocar ao final da residência. E um número mais impressionante, a gente tem medido isso ao longo do tempo, 75% das pessoas continuam empregadas após 6 meses e um ano de formação na residência. Ou seja, aqui a gente tá conseguindo fazer essa transformação social, aqui a gente está conseguindo gerar desenvolvimento econômico, mas um número que a gente mais ou menos estimou, 10 milhões que a gente está injetando de poder de compra a partir da geração desses novos empregos, com pagamento de salários.
Se a gente for transportar isso para o que as empresas passaram a faturar mais, a gente está falando de 20, 25 milhões a mais que a gente está gerando de receita. Consequentemente, a gente está recolhendo de impostos. Consequentemente, a gente está girando mais dinheiro na economia. E o impacto que isso pode trazer no índice de desenvolvimento humano, né? Principalmente se a gente for falar aí de educação e de geração de renda. Beleza? Quando a gente está falando de residência, por enquanto, a gente só fez um programa de formação de desenvolvedores de software. Em 2022, agora no primeiro semestre, a gente está lançando uma nova residência em infraestrutura, que é uma outra área, em parceria com a Orange. Gustavo também faz parte do nosso comitê, e o George, não sei se o George está aqui. Também agradecer a parceria e o apoio de vocês aí. Vocês são fundamentais para a transformação que a gente está conseguindo fazer. Então, em 2022, a gente está começando com uma turma exclusiva de mulheres. E aí, por que uma turma exclusiva de mulheres? A gente não quer segregar, a gente não quer fazer nada. A gente só quer diminuir o gap que existe de profissionais, homens e mulheres no mercado. Tem muito mais homens no mercado de tecnologia do que mulheres. Isso aqui é uma forma só da gente ajudar a diminuir essa diferença. Todo mundo vai ser super bem-vindo, mas é uma ação que a gente está fazendo para inserir mais mulheres no mercado aí. E como um último ponto aqui, falar que a gente também tem empresas no Serratec que trabalham com outras questões que não desenvolvimento de software, etc. Mas principalmente a TecnoResolve, aqui representado pelo Wagner, que também faz parte da nossa diretoria, né? Hoje a gente está inaugurando, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer, o primeiro eletroposto de Petrópolis. Tá? Então a gente a gente tem até também uma charrete elétrica aqui, que vai ser a tônica. Todo mundo que conhece Petrópolis está acostumado com as charretes lá no centro. Tem alguns anos que a gente não tem, a gente vai passar a ter agora as charretes elétricas. Então, a cultura da mobilidade elétrica, né, da gente ter um ambiente mais limpo e sustentável. E, por fim, eu volto ao tema da palestra, que é a gente pensar nesse horizonte, né, que a gente entender que a educação tecnológica é a base, é o alicerce, é o que a gente efetivamente precisa para atingir esse horizonte. Então, o nosso mundo é um mundo de pessoas. A gente quer transformar essas pessoas, a gente quer trazer essas pessoas, a gente quer poder empregar essas pessoas e fazer com que esse nosso sonho de crescimento, de transformação, possa ser uma realidade. Muito obrigado a todos aí. Funcionando? Eu vou chamar o Marcelo. Não, tem um tempo de perguntas. Qual que está funcionando? Tá. Eu acabei não avisando a vocês, né? A gente está com um tempo um pouco curto, eu acabei não deixando essa informação. Vocês receberam formuláriozinhos de perguntas. Ao final de cada exposição, de cada palestra, a gente tem 10 minutos para perguntas, então a gente não vai passar o microfone, vai pedir que vocês, quem tem pergunta, sinaliza para a gente poder usar esse tempo para fazer uma troca de bate-papo aqui e deixar o palestrante também com a disponibilidade de responder. Não sei se alguém teve tempo de fazer alguma pergunta. Eu queria aproveitar também para trazer o Marcelo, para ele dar um rápido depoimento. E quem tiver alguma pergunta, por favor. Aproveita e escreve. Obrigado, Guilherme. Pessoal, muito obrigado. Quero agradecer ao Guilherme pelo que ele já falou na questão da residência. Ela é muito importante para a gente. Talvez muitas empresas não pudessem continuar se não tivesse essa formação de mão de obra que está sendo trabalhada.
mas eu queria colocar um outro ponto, porque a gente acaba falando tanto da residência, parece que só é residência que existe no processo para que a gente contrate. Não, a gente vinha contratando, principalmente da FAETERJ aqui em Petrópolis, que é uma instituição que fica aqui do lado, no Quitandinha. A Lucimar está aqui representando. E até tenho que pedir desculpas aqui pela gafe que eu cometi, né? Porque o primeiro curso foi presencial, com todo o apoio da FAETERJ, foi nas instalações da FAETERJ. Me desculpem aí, Bruno e Lucimar, pela minha gafe. Imagina, a gente está para complementar. Então, esse processo ele não é suficiente. Como o Guilherme falou no final, se a gente formar 4 mil, a gente vai fazer 1%. Se a gente formar 8 mil, se a gente formar 10 mil, se a gente formar 100 mil, não vai ser suficiente para a demanda que a gente tem em estoque no Brasil. E a nossa preocupação aqui, que a gente, quando acaba a pandemia, ele trouxe uma aceleração da transformação digital. E aí a gente tinha um benefício em Petrópolis, que era morar em Petrópolis, e as pessoas não queriam se deslocar. Hoje em dia, qualquer um troca, né, de marca, de empresa, na mesma cadeira, dentro de casa. Então, esse processo, a gente tem que criar uma série de incentivos para que os profissionais fiquem nas empresas da região, para que a gente tenha um número de mão de obra suficiente, para que a gente possa atingir novos projetos. Porque se os projetos vêm a gente tem o contato comercial, a gente consegue vender, mas a gente não consegue entregar, também não vai adiantar que as empresas não vão crescer. E a residência ela veio para complementar. As formações elas são muito importantes e continuam sendo. E a residência ela traz, na verdade, houve há um tempo atrás, para quem lembra, um esvaziamento dos vestibulares de tecnologia. A residência, quando ela traz a dignidade para o cara poder trabalhar antes de ter 4 anos de faculdade, ele, quando entra na empresa, ele já se conecta com a universidade, com todo um processo de formação, que aí sim ele vai ter capacidade de avançar. Né? E com esse exemplo, né, eu vim, na verdade, falar esse exemplo, aproveitei para fazer esse complemento. Eu, por exemplo, contratei pessoas de diversos tipos de formação, né? Professor de história, pessoal de física, e eu tenho um professor de história que ele entrou, por exemplo, que é o Daniel, vai estar à tarde aqui às 5 horas com o presidente da IBM também, que nós vamos ter uma conversa com ele. E ele entrou num processo de trabalhar, por exemplo, em acervos digitais e culturais. Então, a minha empresa ela atende, né, grandes players aí, Biblioteca Nacional, Instituto Moreira Salles. Então, eu consegui pegar alguém de tecnologia que pudesse programar, que a gente ensinou, e já usufruindo de um histórico de conhecimento de história, e conectou com o propósito dele. Então, a gente tenta a todo momento, além da tecnologia que a gente ensina, conectar o propósito do conhecimento egresso de cada um que se conectou na residência. Então, eu queria fechar com essa contribuição. Eu vou complementar aqui só uma coisa que o Cariús falou, que é importante, que a gente, por estarmos em Petrópolis, por ter essa questão da qualidade de vida, o nosso turnover era muito baixo. Com a pandemia, isso virou uma loucura, porque o cara pode continuar morando no mesmo lugar que ele estava, ele não precisa nem se deslocar 10 minutos, 15 minutos para o trabalho, que era um diferencial que ele tinha, e ele trabalha para o Rio, para São Paulo, para a Alemanha. Eu perdi profissionais para todos esses lugares. E aí uma coisa que a gente sempre discute no nosso comitê, quando a gente está falando aí de formação, fala, cara, isso a gente não vai conseguir cessar isso, não tem jeito. Qual é o único jeito que a gente tem? Formar mais gente. A gente está formando, a gente está empregando. O cara está saindo para uma coisa melhor que ele, ótimo. A gente tem uma fila de gente querendo entrar nas nossas empresas. E assim a gente vai transformar mais ainda, porque a gente vai gerar mais empregos. Muito obrigado, gente. Obrigada, Guilherme.